Conosco, Rede Verdade, está no ar. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Chegamos à sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021. A gente ao vivo aqui em mais uma edição do seu Rede Verdade, dentro da programação da sua TV Arapuã. No programa de hoje você vai acompanhar uma entrevista com ele que desde 2017 vem conduzindo o Ministério Público da Paraíba. Eu estou falando do promotor de justiça Francisco Seráfico, o procurador-geral de justiça aqui da Paraíba, que nesta segunda-feira encerra o seu ciclo de 4 anos à frente do Ministério Público Estadual da Paraíba e a partir de agora faz um balanço conosco das ações ao longo desse tempo todo e projeta naturalmente aí os passos do Ministério Público, da atuação do Ministério Público aqui na Paraíba. Doutor Francisco Seráfico, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. 4 anos, muito tema para discutir, né? Muito obrigado pelo convite, é uma honra poder participar. Muito demais, vamos lá. Dentro desses seus 4 anos, você assumiu em 2017 a Procuradoria-Geral de Justiça aqui da Paraíba e no meio desses 4 anos, uma pandemia do coronavírus no Brasil, nem o mundo esperava, mexendo ali com a atuação tanto no campo privado quanto no campo público em várias instituições. Foi a experiência do Ministério Público em relação a isso aqui na Paraíba? Como é que você ajustou o órgão para que ele pudesse funcionar num momento como esse? Bom, Luiz, um período de extrema dificuldade administrar uma instituição do porte do Ministério Público na pandemia. Mas assim que teve a declaração, né, da pandemia, nós nos reunimos, nós montamos um comitê institucional, né, com representantes comigo na condução, como procurador-geral, com corregedor-geral, com os promotores que coordenam os centros de apoio operacional, com diversos promotores de justiça, para traçar a política da instituição. Também internamente nos organizamos, nós já tínhamos uma instituição que era 100% virtualizada, então a gente já tinha a possibilidade de atender a população, que era a nossa preocupação principal, era como nos organizar e como atender a população naquele período de extrema dificuldade. Então nós criamos também um sistema de plantão para o atendimento daqueles casos de urgência e também criamos um comitê interinstitucional, ou seja, o Ministério Público da Paraíba com o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, junto com o Governo do Estado, com reuniões diárias, né, traçando, discutindo, num cenário que era novo. Quando a gente faz uma retrospectiva e volta a olhar para março do ano passado e a gente vê cada mês, a gente vê cada época uma realidade diferente, uma realidade nova que tinha que ser tratada, tinha que ser debatida. A pandemia minimizava, depois retornava com mais força. Mas aí o Ministério Público foi importante para ajudar no controle junto às gestões públicas, inclusive do ponto de vista das flexibilizações, das medidas de restrição na Paraíba. Se tivesse deixado em aberto, as medidas não teriam sido cumpridas. Com certeza, nós fizemos várias reuniões, campanhas publicitárias, né, discutimos com o Governo do Estado, com secretarias, com a União, todas para debater as medidas a serem tomadas. E também no campo institucional, cada promotoria adotando medidas para atender a população naquela situação de dificuldade, os serviços públicos parados, né, e a gente precisando atender a população naquelas situações de urgência. Então foi um período de extrema dificuldade, mas graças a Deus o Ministério Público estava preparado, né, e com a unidade, com a união de todos os promotores e servidores, nós conseguimos, né, atender bem a população. Tanto que o volume de demandas que chegava ao Ministério Público, que no princípio, e foi natural, houve uma queda assim que surgiu a pandemia, com um mês subiu assustadoramente a procura, tanto através da ouvidoria, como através das promotorias, dos canais de comunicação, na busca do serviço do Ministério Público. Bom, aí muitas ações foram iniciadas e movidas pelo Ministério Público, inclusive contra gestores que, de certa forma, não estavam, ou gestores, ou mesmo alguns segmentos econômicos que não estavam cumprindo as medidas. Isso terá punição lá na frente, ou, de certa forma, isso foi um assunto dali, para uma ação iniciada ali, mas a pandemia está sendo controlada e os gestores, ou os empresários, ou o cidadão mesmo que descumpriu regras, descumpriu medidas, não serão punidos em função desse desrespeito durante a pandemia? Não, de forma contrária. As ações que forem iniciadas terão prosseguimento. E posso citar exemplos. Demandas que diziam respeito à fura-fila de vacina, demandas que diziam respeito à aglomeração. Nós tivemos uma denúncia contra um empresário de um estabelecimento, a denúncia não tinha chegado a ser recebida, recorremos e o tribunal recebeu a unanimidade.
Então, todas as ações que forem iniciadas, elas terão continuidade por parte da instituição. Isso é um dever. Não haverá esfriamento. De forma alguma. Todas elas. Agora, é bom ressaltar que muitas das demandas foram evitadas através de um trabalho de consenso, de convencimento. Existiu muito diálogo também nesse período, de convencimento com proprietários, com iniciativa privada, com o setor público, justamente para evitar esse enxurramento de demandas judiciais que poderia ocorrer, né, caso não tivesse esse trabalho preventivo da instituição. Tá. Você falou em relação a exatamente isso, a questão de alguns acordos. Como é que recorte você faz de 2017 para cá, para 2020, para 2021, da questão de como o Ministério Público agiu em relação a questões extrajudiciais, acordos extrajudiciais, acordos de não persecução criminal, penal, né? O Ministério Público, você pode fazer uma avaliação hoje, atuando aqui na Paraíba, para fazer o recorte da Paraíba, ele é mais para fazer o acordo, para se conseguir a eficiência do retorno ali das ações, ou mais agressivo do ponto de vista da punição mesmo criminal e penal? Veja, Luiz, eu acho que esse caminho, né, dessa consensualização, de busca de mecanismos de consenso, de resolução extrajudicial, ele é algo extremamente necessário. É um caminho sem volta. E eu posso trazer alguns exemplos desse trabalho da instituição. E vou trazer inicialmente a questão do combate aos lixões. Né? Essa política nacional de resíduos sólidos que devia ser cumprida pelos municípios. Então, a gente poderia muito bem ter denunciado diversos gestores, né, para cumprimento, em razão do descumprimento de uma política nacional de resíduos sólidos. E o que fizemos? Sanitários. Falta de aterros sanitários ou falta de destinação para algum aterro específico. O que nós fizemos? Nós fizemos um projeto de erradicação dos lixões. E para você ter uma ideia, em 2018, esse retrato eu acho essencial. Nós tínhamos menos de 30 municípios da Paraíba com destinação adequada de resíduos sólidos. Dos 223? Dos 223, menos de 30 tinham destinação adequada. Com esse projeto, que não foi um projeto só do Ministério Público, porque eu acredito e tenho muita convicção nesse trabalho de parceria dos órgãos, e um trabalho que foi do Ministério Público Estadual, Federal, da FAMUP, Federação dos Prefeitos, do IBAMA, da SUDEMA, do próprio governo do estado, nós saltamos hoje, na reunião, para 150 municípios com destinação adequada de resíduos sólidos. E isso envolveu o quê? Envolveu acordos de não persecução e termos de ajustamento de conduta. Ou seja, o Ministério Público firmava com o prefeito um acordo. A gente não te denuncia e nem entra com ação de improbidade, com um compromisso de fazer a destinação adequada dos resíduos sólidos e de reparar aquela área degradada onde funcionava o lixão antigamente. E isso teve um resultado extremamente positivo. A eficiência e o resultado talvez muito mais palpável do que se as ações tivessem todas sido impetradas. Muito. E esse projeto iniciou quando chegou em minha mesa, né, porque eu que tenho a atribuição de oferecer denúncia contra prefeitos, chegou em minha mesa uma denúncia pronta contra um gestor, contra o ex-gestor de Guarabira, Zenóbio. E quando eu fui ler a denúncia, eu disse, olha, se a gente iniciar essa denúncia, a gente vai ter que denunciar praticamente todos os prefeitos. Então é melhor a gente iniciar um projeto. E por incrível que pareça, naquela região de Guarabira existia já um consórcio de informação e hoje agrega mais de 30 municípios com destinação a um aterro. Então isso é um resultado muito mais efetivo para a população. E sem contar, Luiz, diversos outros projetos que eu posso explicitar e também demandas na área criminal, que também na área criminal, não só nessa questão do lixão, mas de outras, nós buscamos acordos evitando a judicialização. Eu ia perguntar se na área criminal, se na área, por exemplo, do combate à corrupção, se é mais difícil chegar a fazer esses acordos e que você, ao longo desses 4 anos, qual é o balanço que você traz em relação, a partir do trabalho do GAECO, entre outros órgãos também dentro do Ministério Público, de que se conquistou em relação ao combate à corrupção aqui na Paraíba? Olha, foi um trabalho de excelência. Você tem uma ideia, recentemente saiu uma pesquisa que coloca o GAEC e o Ministério Público como instituições de credibilidade, de maior credibilidade perante a população. Ou seja, o GAEC e o Ministério Público juntos, eles atingiriam 45% de credibilidade e confiança da população da Paraíba, fruto de um trabalho de muito esforço, mas também de respeito às normas constitucionais. Então, o GAECO, ele, junto com a Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade, nesses últimos 4 anos, ajuizaram mais de 150 denúncias contra agentes públicos, né? E tem operações que são, obviamente, também não é só o Ministério Público, muitos com parceria com o Ministério Público Federal, com o Tribunal de Contas, com a CGU, CGE, com vários órgãos parceiros. A exemplo da Operação Checkmate, em Cabedelo, Operação Cidade de Luz em Patos, Operação em Bahia. Que só para fazer um registro, hoje saiu decisão, sentença judicial, condenando aí 9 dos 26 réus da Operação Checkmate. Da Operação Checkmate, exatamente. Saiu hoje essa sentença. De Cabedelo, em Patos, né, em diversos municípios do estado, a Operação Calvário,
E isso gerou também, partiu também de vários acordos de colaboração e que geraram a devolução de recursos ao Estado. Recuperação de recursos ao Estado. Ó, eu vou só te dizer, muitas delas estão em negociação, foram vários milhões de reais, mas para você ter uma ideia, nessa própria pandemia, nós destinamos, de uma ação específica, tinha 400 mil reais, foram destinados ao HU, 15 respiradores foram doados, né, nessa operação, 10 respiradores ao Estado, 2 a João Pessoa, 2 a Campina e um HU, fruto da Operação Calvário. O Ministério Público também fez doações durante a pandemia. Durante a pandemia, e fizemos também, através do GAECO, foi constituída uma frente público-privada, e nós conseguimos também diversas doações, de vários mil pares de calçados, com alpargatas, de cestas básicas, de vários insumos ao Hospital Padre Zé. Também é papel do Ministério Público, naquele momento da pandemia, buscar soluções de apoio à população, sobretudo aquela população mais marginalizada. Então, teve todo esse trabalho, Luiz, que não é um trabalho da gestão especificamente, mas de toda a instituição Ministério Público. E aí a devolução é muito mais como base na questão dos acordos? Muito na questão dos acordos. Porque quando se tem uma condenação, o processo é longo. Naturalmente ele é longo. E ao final eles têm que buscar mecanismos de recuperação dos valores. Então, às vezes, é muito mais efetivo esse ressarcimento através de acordos, de devoluções muitas vezes de equipamentos em substituição à importância em dinheiro. Então, tudo isso foi fruto não apenas dessas operações Calvário, mas de várias outras operações do GAECO e da Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade, que juntos, como eu disse, ofereceram mais de 150 denúncias contra agentes públicos. E um dado, só para complementar, sem me estender muito, é que nas questões, por exemplo, no âmbito do tribunal, que nós acompanhamos as ações e os recursos, para se ter uma ideia, 92% dos recursos do Ministério Público, o tribunal julga de acordo com os pareceres do Ministério Público. Foram acatados. Acatados, ou seja, que é um índice muito alto. E não falo só no aspecto criminal, falo no aspecto em geral, porque as denúncias, no geral, elas têm até um número maior em relação a esse percentual. Bom, agora, durante o seu tempo de condução, né, na Procuradoria-Geral de Justiça, o Ministério Público, aí no Brasil como um todo, né, os órgãos de controle, tiveram que fazer algum debate, tiveram ali algumas baixas ou alguns ataques em relação à sua autonomia, ao seu funcionamento e à sua liberdade de ação. Vou lembrar da lei de abuso de autoridade, a revisão da lei de abuso de autoridade, o debate agora sobre atenuando as punições da lei de improbidade administrativa, mudança ali no Conselho Nacional do Ministério Público. Que avaliação você faz em relação ao trabalho dos Ministérios Públicos e, de certa forma, o Brasil está querendo diminuir e atenuar aí a atuação do Ministério Público? Veja, Luiz, sempre nos momentos de crise são trazidas discussões, né, de modificação de legislações e tal. Nós não somos contra nenhuma modificação de legislação. Toda modificação que visa aperfeiçoar a legislação, ela vai encontrar apoio do Ministério Público, como foi a lei do abuso de autoridade, como é a lei de improbidade. Nós não somos desfavoráveis a uma discussão, não. A nossa preocupação é quando essa discussão tem como pano de fundo, às vezes, uma atuação da instituição ou insatisfação com uma atuação específica da instituição. Aí você perde um pouco o foco, Mas nós estamos abertos, participamos, a própria Associação Paraibana do Ministério Público participou de diversas discussões sobre a modificação da lei de improbidade e tem alguns pontos ali que são positivos. A lei de abuso de autoridade teve alguns avanços, mas tinha muitos que nós tínhamos muitas resistências, e daí o debate. O Ministério Público, ele não pode ficar isolado. Ele tem que debater com as instituições políticas, né, com os demais poderes, com os órgãos, né, toda essa atuação. A nossa preocupação é, quando as modificações legislativas, elas vêm de encontro, ou justamente como uma vingança em relação à atuação do Ministério Público com base na legislação, porque é dever constitucional de qualquer promotor, de procurador, quando toma conhecimento de irregularidade, agir. Agora, essa atuação também tem que ser pautada na Constituição, nas leis, né, com respeito aos direitos dos investigados. É isso que a gente tem que deixar registrado, mas nós não somos contra qualquer discussão de legislação, apenas que essa discussão seja transparente, legítima e avaliando ambos os lados. Como você falou, ela parte muito da classe política, ou de parte da classe política. E, de certa forma, há ali uma reação de ataques ou críticas à atuação do Ministério Público. O caso mais emblemático aqui na Paraíba do ex-governador Ricardo Coutinho, que, no caso, aponta diretamente ao Ministério Público uma campanha específica contra ele. Como é que vocês, enfim, recebem esse tipo de fala e menção? Veja,
A orientação que é dada por parte da gestão, né, tanto ao GAECA, a Comissão de Probidade, que tem liberdade de agir, e sempre pautados na Constituição e com respeito aos investigados. Se houver elementos, tem que oferecer denúncia, é um dever constitucional da instituição. Da mesma forma que se não houver elementos em relação a determinado fato, também tem que se promover o arquivamento. O que nós pedimos é que as investigações sejam céleres, rápidas, que respeitem os direitos dos investigados e que depois se ajuize. As medidas, muitas vezes cautelares, algumas medidas de busca, de prisão, elas precisam ser feitas se forem necessárias. Se não forem necessárias ao caso, é o oferecimento de denúncia e o aguardo e o julgamento pelo Poder Judiciário. Agora, uma investigação do porte da Calvário não é uma investigação que dava para se fazer do dia para a noite. É uma investigação que foi sendo feita à medida que os elementos eram descortinados. E a gente também não podia cruzar os braços diante de elementos que eram descobertos. Então, coube ao Ministério Público, né, com muita imparcialidade, oferecer as denúncias e não entrar em discussões que não sejam inerentes ao processo. Discussões nós só participamos quando elas são jurídicas. Os demais, cabe a qualquer parte política demonstrar uma insatisfação, tal. Nós também temos que respeitar esse lado. E as nossas discussões sempre são dentro dos autos. Com base nessas legislações, sugestões de alterações na legislação, vocês se sentem hoje mais poldados para a atuação ou não? Do ponto de vista de ação de Ministério Público. Isso interferiu no trabalho? Você conseguiu ver com os colegas, com os promotores, as promotoras, uma dificuldade delas agirem? Veja, sempre se há um receio, né? Se aumenta a preocupação, receio com modificação da lei de abuso de autoridade, com ameaças de modificações de legislação. Mas o papel do Ministério Público, pelo menos durante a nossa gestão, então assim, pelo que eu já estou há 18 anos no Ministério Público, pelo que nós participamos, sempre é um trabalho muito imparcial, mas muito com base na Constituição e nas leis. Você dificilmente vê um membro ou outro saindo da linha, mas quando acontece, tem que haver a punição correspondente. Então, assim, de nossa parte, nós estamos agindo de forma absolutamente tranquila desde o princípio. Então, assim, temos pautado nossas ações, sabe, com imparcialidade, com debate com vários colegas. Nós debatemos antes de entrar com a ação para poder amadurecer aquela demanda, aquela denúncia. Então, nós não fazemos as coisas, sabe, de forma impensada. Doutor Serafim, se percebe uma unidade maior hoje, mais consolidada do Ministério Público na Paraíba, em algum momento, até do ponto de vista da própria eleição do novo Procurador-Geral de Justiça, houve ali, se registrou embates mais evidentes. Agora, esse momento atual do Ministério Público da Paraíba, você destacaria a unidade dos seus pares? Destacaria, Luiz. Eu acho que foi um dos grandes avanços dessa gestão, foi a construção de unidade e de muito diálogo entre a classe, né? Nós tivemos diálogos com todos os colegas, com membros, com servidores, né? E esse diálogo, ele não necessariamente quer dizer, vamos dizer, que as posições sejam similares, mas existe muitas vezes dissenso. E esse diálogo faz com que nós possamos construir consensos, inclusive fizemos várias modificações internas do Ministério Público com muito debate. E houve efetivamente uma unidade entre promotores, procuradores, servidores, mas eu defendo, Luiz, que essa unidade ela é essencial, ela não é o melhor, ela é o único caminho, essa unidade, para que a gente possa cumprir fielmente o dever constitucional do Ministério Público. Uma unidade, mas com respeito absoluto à independência funcional. Cada promotor, sua promotoria, ele tem autonomia plena para agir de acordo com sua consciência e de acordo com seu convencimento. Mas nós buscamos, enquanto instituição, né, enquanto na chefia administrativa e política do Ministério Público, essa unidade da instituição na busca de um atendimento melhor à sociedade. Bom, durante a sua gestão também, você pegou e acompanhou pelo menos a condução de duas eleições, a eleição de 2018 e a eleição de 2020, com a atuação naturalmente dos promotores da Paraíba. Que experiência você traz dessa condução, dessas duas eleições aqui na Paraíba? Se a gente pudesse falar para o nosso telespectador, a classe política da Paraíba, ela tem uma tendência à corrupção eleitoral? Qual é o retorno, né, que você tem em relação à cobertura e o acompanhamento dessas duas eleições aqui no Estado? Olha, assim que nós temos as eleições, porque é uma atuação do Ministério Público Estadual, mas também do Ministério Público Federal, né, é um serviço da União, esse acompanhamento das eleições. Mas nós, sempre que temos eleição, nós designamos promotores para dar suporte, né, em todas as comarcas. Além do promotor, a gente dá esse suporte de atuação, de atendimento, designa servidores, mais assessores, para apoiar em razão justamente de ter
essa fiscalização mais ampla. Nós também iniciamos campanhas de conscientização, isso junto com a própria associação do Ministério Público. E nós, assim, tivemos um atendimento muito efetivo, um atendimento elevado na última eleição, né, através de sistemas que a população justamente procurava a instituição e a gente já fiscalizava de forma mais efetiva, mas, efetivamente, na eleição de 2020, muito embora com toda a atuação, né, mesmo as eleições municipais sejam, assim, sendo bem mais efervescentes do que a eleição estadual, nós temos uma eleição bem mais tranquila em relação a 2016 também. Fruto também de modificação de legislações, com vários impedimentos, né, de questões políticas. Isso favoreceu bastante o processo de fiscalização. Tá. Já que a gente está falando de eleições, deixa eu lhe convidar para acompanhar junto com o nosso telespectador também o workshop que teve hoje no Tribunal Regional Eleitoral, né, da Paraíba, debatendo ali a segurança, né, do sistema de votação eletrônica aqui no Brasil. Essa discussão aí levantada pelo presidente Jair Bolsonaro de que, enfim, o voto, existe ali uma dificuldade de se garantir a segurança, né, do voto aqui no Brasil. E o Washington Luiz, que acompanhou hoje pela manhã, lá no TRE, traz para a gente aqui alguns detalhes de como é que foi esse workshop de hoje. Ficou para juízes, desembargadores e diversas outras autoridades a importância e a responsabilidade de ser um equipamento que chama a atenção não só do Brasil, mas como também do mundo, as urnas eletrônicas e a segurança dela. Bruno, boa tarde, estamos ao vivo. Doutor Bruno, o que representa este momento e o TSE com estas ações em todo o país para mostrar como funciona as urnas eletrônicas? Boa tarde. Esse momento aqui no TRE é fundamental porque a gente traz informação para a sociedade, né? Esse é o papel do poder público, dar informação ao cidadão para que ele compreenda como é o processo de votação do Brasil. Neste caso, a segurança, inclusive as amostragens que são feitas nos TREs, tem sido importante também. Isso, a amostragem e as auditorias que são feitas em todos os lugares dos TREs no Brasil todo é de fundamental importância para garantir essa confiança. E ela é aberta ao público para que a população consiga acompanhar. Não é uma questão de crença, é uma questão de fiscalização. Doutor Bruno, muito obrigado. Obrigado a você. Então está aí, Luiz Torres, este workshop com a presença do presidente do TRE, presença também de desembargadores, juristas e representantes de diversas outras autoridades neste evento aqui no TRE. É com você. Ok, inclusive registrar aqui na palestra aí do servidor lá do Tribunal Superior Eleitoral, ele disse que criando uma voto impresso auditável, vai se criar aí uma maior fragilidade ainda em relação à apuração, porque você pode ali perder um papelzinho e ali você confundiria todo o processo eleitoral. Mas parabéns para o TRE que está fazendo isso, porque quanto mais informação para a população, mais fácil aí do cidadão formar a sua opinião da forma que ele quiser e bem entender. Doutor Seráfico, vamos falar, a gente está falando de servidor, vamos falar dos servidores lá do Ministério Público daqui da Paraíba, da estrutura também que o Ministério, ao longo desses 4 anos, sob a sua condução, conseguiu avançar. O que é que você destacaria do ponto de vista de recursos humanos para o Ministério Público e da questão da estrutura logística mesmo do Ministério Público? Olha só, Luiz, quando assumimos, nós tínhamos um orçamento que estaria defasado em 2018 com 7 milhões de reais. Nós conseguimos trabalhar muito internamente, com muita economia, com muito corte, né, e conseguimos melhorar a estrutura administrativa, tecnológica da instituição. Falei aqui que nós virtualizamos a instituição 100%. Nós tínhamos um concurso de servidores aberto em 2015 com 105 vagas. Nós nomeamos todos os servidores, nós nomeamos quase 80% dos servidores desse concurso entre os períodos de 2017 e 2019. Todos os servidores foram nomeados. Nós devolvemos diversos servidores cedidos, fruto de um termo de ajustamento de conduta que tinha do Ministério Público com o Tribunal de Contas e com o Conselho Nacional do Ministério Público. Nós regularizamos o quadro de servidores da instituição. Nós criamos agora a figura do estágio profissional, que é o chamado MP residente, o estágio residente, equivalente ao que tem no curso de medicina, para também profissionais de direito, profissionais de arquitetura, de engenharia, de assistência social, psicologia, pedagogia, para dar suporte aos promotores também na sua atividade do dia a dia. Também nós realizamos um concurso de promotor, passaram 45 candidatos, nomeamos os primeiros 10, deixamos no orçamento já a possibilidade de nomear mais 10 esse ano. E nós queremos, buscamos a nomeação, se Deus permitir, de todos, dependendo da disponibilidade orçamentária e financeira, de todos os candidatos, para podermos prestar ainda mais um serviço. E isso, Luiz, é importante dizer que não foi feito
de forma impensada. Antes de realizar o concurso, nós fizemos um grande estudo da instituição e uma grande reorganização das promotorias no Estado. Posteriormente, inclusive, o Tribunal de Justiça, quando reordenou as comarcas, 95% desse estudo era também similar ao do Ministério Público. Nós já tínhamos verificado essa necessidade de uma melhoria, de uma melhor redistribuição das comarcas. E isso tem trazido um resultado muito importante, porque nós acompanhamos que o andamento dos processos e procedimentos do Ministério Público ele tem sido muito mais célere, muito mais ágil do que quando tinha o maior número de comarcas e promotorias. Porque é isso que a população busca. Quando ela procura a instituição, o Ministério Público e o Judiciário, ela quer a solução rápida do problema. Então, essa modificação do quadro trouxe muito mais celeridade ao sistema de justiça. Bom, você deixa agora, na segunda-feira, passando aí o cargo para o promotor Antônio Hortêncio, que foi eleito na lista tríplice e escolhido, nomeado pelo governador João Azevedo para assumir aí a Procuradoria-Geral de Justiça. E qual é aí a agenda do doutor Francisco Seráfico a partir de então? Onde é que você vem atuar aqui no Ministério Público da Paraíba a partir de então? Primeiro dizer que, doutor, parabenizar o governador do Estado, porque dentro de uma lista tríplice escolheu o candidato mais votado. Isso é uma luta muito grande da instituição, do Ministério Público dos Estados, é sempre pela luta pela nomeação do mais votado. O doutor Antônio Hortêncio esteve ao nosso lado na condição de secretário-geral durante 4 anos, promotor extremamente preparado, capacitado, competente, que conhece a instituição e acho que vai fazer um grande trabalho e elevar ainda mais o nome do Ministério Público na sociedade. Dizer que saio da Procuradoria-Geral com a consciência do dever cumprido, pois, obviamente, a gente sempre pensa em fazer mais, e eu acho que a gente tem um grande campo de atuação com a posse do Antônio Hortêncio, mas saiu tranquilo, disposto a contribuir, como disse, tenho 18 anos de Ministério Público, mas sempre gostei de contribuir com a instituição, vou fazer parte da assessoria, mas vou estar sempre à disposição dos colegas, de Antônio Hortêncio, das associações, de tudo, para esse debate franco, aberto, leal, sincero, e que a gente possa cada vez mais melhorar a estrutura do Ministério Público, mas com um único objetivo. Eu sempre digo, a ideia de melhorar a estrutura do Ministério Público é apenas para prestar um serviço melhor, mais qualificado à sociedade, sobretudo, como eu digo, aquela parcela mais marginalizada, que mais precisa da instituição. Nós temos que estar sempre de portas abertas para atender a sociedade e dar uma resposta muito mais célere à sociedade paraibana. Tá aí, Francisco Seráfico, Procurador-Geral de Justiça da Paraíba, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Boa sorte na nova caminhada e parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado. Bom demais, a você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.